Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sati Guru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. No estado de Nirvikalpa Samadhi, o corpo causal microcósmico não existe, então trata-se de um fator inconstante. No Nirvikalpa Samadhi, o ser pleno existe como consciência testemunhante, e portanto é invariável. Então aqui ele diz que o Nirvikalpa Samadhi, o ser experimenta ele mesmo, que é uma variação, uma distinção do estado de sono profundo, no qual o prânia experimenta a ausência de experiência, né? Mas até mesmo essa noção de que a consciência testemunha é um pouco, né, disputável ou limitante do ponto de vista, né, de linguagem, porque a gente só existe experiência em dualidade. Então, a ideia, por isso que, às vezes, alguns textos apresentam essa ideia do princípio testemunha como uma concessão à ignorância devido às limitações da língua, né? Porque a consciência, se a gente diz que ela é uma testemunha, um princípio testemunha, aí a gente precisa de corrigir aquilo e ela é autotestemunhante, no sentido que ela só testemunha ela mesma, né? Porque ela é não dual. Então seria um outro modo de dizer que ela só ilumina ela mesma, porque ela é autoluminosa, etc, etc. Né? Então são tudo palavras, né? O ser pleno existe como consciência testemunhante de si, portanto é o único fator invariável. O Nirvikalpa Samadhi, que será discutido mais adiante, na página 323, é um estado de total absoluto. Estou brincando, não precisa procurar essa página. É um estado de total absorção no ser, né? Então, essa é uma outra expressão, né? Ela é uma expressão yogic. A gente disse que Ramana Maharshi passou 20 anos totalmente absorvido no ser, né? Então, de novo, quando a gente diz absorção no ser, a gente tem que... porque a gente não pode realmente, né, nos fundir e nos absorver no ser, porque nós somos o ser, né? E a mente do indivíduo, ela se liberta dessa noção de que eu existo separadamente do ser, né? E para isso ela precisa desenvolver, né, esses vritis, né? Sempre mais sutis, até o ponto que ela compreende a sua não separação do ser. Aí, a partir dali, ela pode até apagar, né? Mas o fato, né, o que liberta é compreender a minha não separação do ser, portanto, nenhuma necessidade de me fundir com o ser, ou me absorver com o ser. Eu preciso compreender a minha não separação do ser. Nirvikalpa Samadhi é um estado que é livre das vasanas, das sementes, né, que produzem pensamentos, né, karma, são resultados de ações.
é, na verdade, o ser experimentando a si mesmo, sem o auxílio de qualquer um dos três corpos. Isso é bacana, né? Imaginar que Nirvikalpa Samadhi seja um estado no qual o ser não possui um medium de experiência, como no caso dos três estados de sono, sonho e regime? Regime? E vigília, né? Então é bacana imaginar que o ser, ele, em Nirvikalpa Samadhi, é como se ele experimentasse a si próprio, que é uma experiência diversa, diferente de experimentar a ausência de objetos. Né? A luz pode chegar e ela sente quando ela olha assim, putz, não tem ninguém. Né? Quando ela diz não tem ninguém, ela está excluindo ela mesma, né? Então, quem é que tem? Tem eu, né? O iluminador. Então, o Nirvikalpa Samadhi é um estado que é livre das sementes. É, na verdade, o ser experimentando a si mesmo sem o auxílio de qualquer um dos três corpos, dos três jivas, né? O ser não é um estado. Ele é Nirvikalpa, o que significa livre de modificações ou divisões. Então, isso faz sentido, essa análise, porque se o ser é aquilo não dual, um sem o outro, livre de divisões, né? de modificações, e etc., etc., e se nós dizemos que ele é a luz ou o princípio testemunha que ilumina isso e aquilo, né? Então, nesse determinado estado, né, ele somente experiencia ele mesmo, sem nenhum produto de Maya, sem nenhum efeito de Maya. Ele experimenta ele mesmo, ele testemunha ele mesmo, do mesmo modo que a luz do sol é autoluminosa, significa ela está sempre iluminando a si mesma, né? A luz do sol não há nenhuma necessidade de uma outra fonte de luz para se reconhecer. É esse o ponto, né? A luz do sol não há necessidade de nenhuma outra fonte de luz para se reconhecer, porque ela é autoluminosa, né? Autoevidente. Dizer que no Nirvikalpa Samadhi o ser existe como a consciência testemunhante é um pequeno problema, né? Porque a ideia de uma testemunha implica a existência de um objeto testemunhado. Se os três corpos não são presentes, o que existe para ser testemunhado? Em outras palavras, se você não tem um médium de experiência, de conhecimento, né, que te permita conhecer, testemunhar, etc., o que você pode testemunhar? O que existe para ser testemunhado? Só pode testemunhar a si mesmo, a si próprio. Porque se só existe eu, o ser, a consciência, né, a gente então tem que dizer que não existe experiência ou existe a experiência não dual de eu, a consciência, experimentando a mim mesmo, né, que não é uma experiência em dualidade. Portanto, é uma compreensão, né, inferencial, intelectual da nossa natureza, né, que a gente diz, agora sim, agora eu estou tranquilo. Agora eu sei que quando eu me realizar e depois eu não vou precisar de um outro mídia, eu vou ficar lá em cima experimentando a mim mesmo. Que delícia, né? Testemunhando a mim mesmo, né? Então a gente pode abraçar essas noções confortáveis, né? De que eu permaneço iluminando, experimentando a mim mesmo, sem Maya, né? Mas o fato é que a experiência é um produto de Maya e é um produto da dualidade, sujeito a objeto. Ela ocorre através dos jivas, dos três jivas. É por isso que as escrituras dizem que o ser é autorrevelador, é autotestemunhador, que é uma testemunha ou uma entidade não experienciadora, não? Ou uma entidade não testemunhadora. Ele é autorrevelador. A conclusão é que a negação do Nirvikalpa Samadhi,
a gente vai negar Nirvikalpa Samadhi como libertação, como liberação, né? A negação do Nirvikalpa Samadhi mostra que a liberação não é experiencial, né? Porque o objetivo dessa análise, como nós vimos aqui, é negar o Nirvikalpa Samadhi e exaltar a consciência como o único fator invariável. Esse fator que experiencia a si mesmo, independentemente dos efeitos de Maya. A negação do Nirvikalpa Samadhi, né, como um dos elementos, dos princípios, né, não essenciais, a eliminação desses elementos não essenciais, desses fatores não essenciais. Então, eu existo, né, independentemente desse estado chamado Nirvikalpa Samadhi. Dos outros 3 estados, né, eu sou o único princípio, né, essencial, sem o qual esses outros fenômenos são impossíveis, né, são não existentes, né, seriam não existentes. A negação do Nirvikalpa Samadhi mostra que libertação ou liberação não é uma experiência. Se ela não é uma experiência, e ainda assim os Upanishads dizem que o autoconhecimento é possível e parece ser o objetivo final, né, no nosso processo de crescimento, amadurecimento, e se não é uma experiência, o que pode ser o autoconhecimento? É feito de conhecimento puro, né? A liberação não é feita de experiência, porque a experiência tem um início, um meio e um fim e se modifica de um momento ao outro. Todos os Nirvikalpa Samadhis têm um fim, até mesmo o Nirvikalpa Samadhi do Kokaji, lá em Tiruvannamalai, como a gente viu, né? Se o Nirvikalpa Samadhi fosse real, significando dizer permanente e invariável, né? Que a nossa definição de realidade é aquilo que existe sempre e que jamais se modifica. Se ele fosse permanente e se ele fosse invariável, ele seria um estado sempre presente. Mas não, ao contrário, é um estado que vem e vai. O ser consciência é Nirvikalpa. Ele não é Salvikalpa. Ele é Nirvikalpa, livre de separações, divisões, pensamentos, né? Alguma coisa outra que o ser. Portanto, o ser consciência não é um estado. Né? O erro, o equívoco, segundo as nossas escrituras, segundo, né, as nossas compreensões, é esse de imaginar ou de deduzir que o ser, esse princípio, né, consciência, existência, livre de tudo, de qualquer experiência, de qualquer envolvimento ou como se diz? Associação. Não, ele se associa, mas ele não é afetado. Eu ia dizer afetação. A afetação é feio, né? Fascínio. Hã? Fascínio. Não, é livre de modificação, digamos assim, de ser afetado. Ele é livre, ele jamais se afeta em contato com Mitya, né? Permeia, ele sustenta as experiências sem jamais ser manchado, tocado, molhado, etc, etc, né? Então essa consciência é Nirvikalpa. E essa consciência, ela não é um estado, porque um estado é, por definição, um objeto de experiência. Então, toda vez que a gente ouve essa palavra, um estado, aquele estado, Turiya, isso e aquilo, a gente pode saber que as pessoas estão sob, né, a impressão, né, de que o ser, aquilo que é o sujeito que revela, ilumina tudo e qualquer, seja um estado mental.
Um estado mental, of course, é alguma coisa que vai revelar alguns tipos de fenômenos. Mas a gente sabe que o estado mental é um objeto. Por quê? Né? Alguns estados mentais são tão sutis, como no caso de Nirvikalpa Samadhi, que o intelecto não consegue objetivá-lo. Mas por inferência a gente compreende que o estado mental é um objeto. Por quê? Porque não é permanente, ele começa e termina. E a gente sabe que objetos, eles sempre são temporais, eles têm um início, um meio e um fim. E eu sou aquilo, né, que até mesmo através da inferência eu deduzo que estava antes, durante e após o Nirvikalpa Samadhi. A minha existência permanece antes, durante e após. Quem que levantou a mão? Sim. Acima da linha de Maia, estaria correto dizer que a consciência ela pode estar experimentando ela mesma? É exatamente isso que nós dizíamos, né? E aí a gente vai deixar por conta da imaginação de cada um de nós, como é essa experiência do ser, da existência com si próprio, né? Como é. Essas são deduções, né, intelectuais, através de inferências, que têm uma força, um poder de libertação muito grande, entendeu? Porque você pode dizer que não tem problema, porque aqui eu permaneço existindo, né, iluminando a mim mesmo, iluminando o universo, né, e testemunhando a mim mesmo, testemunhando o universo, conhecendo a mim mesmo, conhecendo o universo. Quando o universo é presente, então eu conheço tudo através dos meus jivas. Quando ele não é presente, eu permaneço iluminando a mim mesmo, tá? Então, o que isso diz? Ele diz que quando eu deixar o meu corpo físico, eu continuo experimentando o universo através dos meus jivas. Nós todos temos uma infinidade de jivas, a gente não consegue contar. Nós continuamos experimentando o universo através de nossos jivas. E na ausência de um jiva, aí ainda tem um outro prêmio de consolação. Na ausência de universo e de jivas, eu continuo a existir como existência consciência, né? Em minha luz, né, mais primordial, aquilo que é sempre presente, né? Independentemente da presença ou ausência do universo e todos os seus objetos. Então, o que significa? Significa que nós, mesmo com o pralaya, que é o fim do universo, nós permanecemos inalterados. Então, essa compreensão intelectual, inferencial, completamente fundada em lógica, que é irrefutável, entendeu? E em lógica que é apresentada pelas escrituras, algumas delas não realmente compreensíveis ou inteiramente, etc., eles têm um efeito positivo na mente do jiva, porque o jiva relaxa ainda mais, né? Assim, putz, não? O meu status como o ser único, indivisível, etc. e tal, que eu sou aquela existência eterna, além da eternidade, né? Que faço aparecer as coisas, desaparecer as coisas, aparecer as coisas, faço aparecer Ishvara, faço desaparecer Ishvara e tudo que Ishvara faz aparecer, né? Então eu sou essa luz. Então isso é importante compreender. Olha só, consciência, né, existência, e o Ananta só pode ser experimentado a partir do jiva, do corpo sutil? Sim, o aspecto, o Ananta, ele é uma experiência, né, de uma mente satívica, não toda e qualquer mente satívica, uma mente satívica com autoconhecimento. Você pode até experimentar temporariamente um pouco de Ananta, né? Na medida que você resolve a mente através da manipulação do campo, né? Conseguindo as coisas, né? Aí você resolve, mas aquilo ali dura pouco, né? Não, mas eu não estava assim, porque a essência é existência, consciência. Infinitamente não limitada. Sei. A essência de todos nós, Satchitananda, é existência, consciência infinitamente não limitada.
Então, isso é a natureza do ser, a natureza do que nós somos. Sim. Entendeu? Mas só pode ser experimentado, né? Isso pode ser conhecido, e isso resolve a mente do indivíduo de tal modo que ele começa a experimentar esses aspectos inerentes à sua natureza primária superior, né? Ainda, né? Encarnado, ainda associado com o corpo, vivendo nessa ordem secundária aparente chamada mítia ou mundo. Então, a mente do indivíduo, ele vai experimentar essa paz, esse contentamento, essa confiança, essa certeza de que nada realmente me afeta. Essa é a verdade, né? E isso é o que a gente chama de ananta, né? A falta desse senso de limitação, a falta do sentimento de falta, alguma coisa está faltando, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Confiança de que não importa qual seja a crise, né? Qual seja a adversidade, a dificuldade, entendeu? A minha mente pode ser afetada, o meu intelecto pode ser afetado, o meu corpo físico, né? Mas eu permaneço inafetado. Esse conhecimento, o quanto mais claro ele é, mais ele funciona como uma força, né, mental, emocional, como se fosse uma imunidade que o Jiva começa a desenvolver contra, né, os prazeres e as dores experimentadas pelo Jiva, né? Aí a gente diz, não, eu quero uma vacina que me cause uma imunidade somente para as dores. Né? Os prazeres não, os prazeres eu quero receber, né, sem filtro, sem escudo, sem defesa, sem equanimidade, sem humanidade, né? Unanimidade. Não, ele vai simplesmente criar, né, esse airbag, né, essa equanimidade que vai amortecer os impactos, né? O aspecto da nossa humanidade, né? É a nossa humanidade, a gente tem a nossa humanidade, a gente tem esse conhecimento, mas uma coisa é você ter esse conhecimento, outra coisa é você perder um filho jovem, por exemplo, né? Aí você tem que ver como aquilo vai te chocar. Se você tem esse conhecimento vai amortecer o choque, qualquer que seja o choque. Inclusive o choque de você receber a notícia, câncer terminal, 2 meses de vida no máximo, entendeu? Aí esse conhecimento espiritual, esse no problem, talvez um pouco o choque, no início assim, chegou minha hora, eu tinha esquecido que podia chegar a qualquer momento. Já posso me demitir, só estudar, né? Como é que é? Não, tô fazendo piada. Então, eu gosto das suas piadas. Eu tô falando que sabe que só vai durar mais 2 meses, fala, não preciso mais trabalhar, agora eu vou só estudar. Algumas pessoas reagem assim, outras pessoas chutam o Vedanta e dizem assim, eu vou sair por aí para curtir todos os prazeres sensuais possíveis. Eu tenho um amigo meu alemão, que ele me convidou uns 3 anos atrás em Stuttgart para fazer um final de semana de Vedanta. E ele tem combatido um câncer, 3 cânceres agora. O cara tem uma força, tem um desejo, ele é forte fisicamente. Ele tem um apego à vida que ele encara esses cânceres, né? Pâncreas, isso e aquilo, e ele não se entrega. E agora, de novo, ele sobreviveu a esse 3º câncer. E o que ele está fazendo da vida? Ele sumiu, ele não me contata mais, de vez em quando eu fiquei sabendo, cadê a Pradipana? Eu fiquei sabendo notícia dele agora da Pradipa, mas ele já tinha me dito 1 ano atrás, quando ele esteve lá, ele nos visitou em Bergamo, no outro apartamento, ele falou que agora que ele sabe que os médicos disseram que em outros 3 ou 5 anos o câncer vai voltar de novo e vai ser tão forte que vai acabar com ele, né? Então, em vez do cara estudar Vedanta, isso e aquilo, ele está fazendo uma viagem depois da outra. Viajando pelo mundo, entendeu? Então, o que significa isso? Essa é a minha ordem de prioridade. É aí onde eu me encontro em termos dos meus desejos. Meus desejos são muito mais sensoriais, mundanos, materiais, do que crescimento espiritual.
e é tudo perfeito, né? Tem pessoas que não estão aqui porque é mais importante pular carnaval. Tem pessoas que estão aqui, ô querido, eu acabei de falar bem de você. Vem cá pra... Não, eu fico aqui. Vem cá, você. Professor, então, eu posso concluir que a bainha causal, ela tem aparentemente dois tipos de experiência, o sono profundo e o Nirvikalpa Samadhi. Sim. Um em sonos com auto-ignorância e o outro que eu tomo como testemunha, Sim. que ambos são a experiência, Sim. mas que, por exemplo, porque eu fiquei pensando, nossa, um dia eu queria fazer esse Nirvikalpa Samadhi aí, sei lá. Nem precisa, porque você já tem essa experiência no sonho e você já sabe o que é no sonho, no sono, né, profundo. E é tudo temporário, como o sono. Sim. Né, total. profundo. Perfeito. Isso. Perfeito. Isso agora me lembra. Você pode repetir, por favor, saber o que você... Ele foi dar uma pesquisada para ver esses versos, o que o Paramarthananda comentava. Por favor. Durante o verso 36, que começa falando que o corpo causal é feito de sattva impuro, Ananda Mayakosha, daí a gente ficou com a dúvida, né? Se ele era predominantemente tamásico ou sátrico. E o Swami Paramarthananda apenas diz que o aspecto da bem-aventurança do corpo causal é sattva. E a ignorância é o tama. Olha que simplicidade. Paramarthananda, ele resolve essas dúvidas através da simplicidade. Então, nós temos duas condições, né, que nós nos referimos como Ananda, né? Uma é total predominância de tamas, que faz com que nós, né, experimentamos com essa condição indiferenciada, significando dizer, não existe dualidade, não existe pensamentos, desejos, medos, nada, né? Aquilo ali é o que a gente chama de Ananda Mayakosha, é como um produto da ignorância total. Já o Ananda Mayakosha, ou essa bem-aventurança, como reflexo da consciência numa mente extremamente satívica, né, é o Nirvikalpa Samadhi, né? O ser brilha, né, refletindo nenhum pensamento, nenhum vritti, mas ele é simplesmente a luz que brilha porque a sua natureza brilhar, né? Então, são dois tipos de ananta, né? Um chamado ignorância, né? Um reflexo ou consciência, né? Totalmente absorvida, né? Por tamas, e a outra é o aspecto satívico que produz Nirvikalpa Samadhi. Super bacana. Para mim agora resolveu total. Tudo isso eu vou ter que escrever para o James explicando isso para ele. Guardindo, essa prática, a gente pode afirmar que essa prática constante de Nirvikalpa Samadhi produz uma sativização da mente e um estado, podemos dizer, um estado muito mais, a gente eleva nossa mente no estado satívico e tem esse estado de bem-aventurança na prática, no dia a dia. Se nós tivermos uma prática, vamos dizer, constante de Nirvikalpa Samadhi, porque aquilo está sendo, eu estou reproduzindo aquele estado constante, isso pode ser obtido também, esse estado de bem-aventurança no dia a dia, assim. Bom, sim. Você quando desenvolve, né, esse tipo de mente, esse tipo de estado mental chamado Samadhi, né, aí depois de um certo tempo, uma mosca te morde, ou qualquer coisa assim, ou você precisa ir trabalhar, você se levanta e vai, imediatamente a sua mente já se modifica. Mas você ainda surfa um pouco naquela mente mais satívica. Mas aí os vrittis, né, os pensamentos começam a aparecer,
as vasanas começam a surgir, né? As antecipações, preocupações, aquilo que seja, dependendo do estilo de vida do indivíduo, né? Mas tem um impacto, entendeu? Positivo na mente. Mas é um impacto que se modifica na medida que você continua, né, interagindo com o campo durante o seu dia a dia. Eu digo isso de experiência direta, porque foi ali que eu acabei chegando ao ponto de dizer não medito mais. Porque a mente ia modificando, e eu cheguei à conclusão de que não era por ali. Aí eu entrei em contato com um livro que fazia essa distinção entre conhecimento e experiência, né? Então, o que você tem tendência a Nirvikalpa Samadhi? Eu faço, eu pratico regularmente. Ok. Então, o único, só para te dar uma ilustração, o James, que encontra milhares de pessoas já há 50 anos, ele fala que é muito mais fácil a pessoa realizar o ser sem ter tido, né, frequentes experiências de Nirvikalpa Samadhi ou outras epifanias, do que tendo havido, etc, etc. Por quê? Porque o indivíduo, não existe nada mais sedutor, não existe nada mais sedutor do que esses estados mentais, entendeu? Então, o indivíduo desenvolve uma vasana por Nirvikalpa Samadhi que se torna um impedimento, entendeu? Porque é um estado tão bom, prazeroso, né? Satisfatório, né? Que o indivíduo ele fica preso, né? A gente chama em inglês stuck in sattva. Você entende um pouco o inglês? Sim. E se você, de uma forma, usar desse estado satívico e atrelar ao autoconhecimento, isso pode ser uma Give me five, puff! É isso. Esse é o utilísio. Esse é o utilísio correto da mente satívica. Fazer lá uma sessão de asanas e depois... Não, asana você chuta, cara. Se você... O que você vai fazer asana aí? Isso aí é tudo... Não, isso aí é tudo vício, entendeu? As pessoas vão usando essas ferramentas e depois esquecem de jogar fora essas ferramentas. Porque se você tem acesso a Nirvikalpa Samadhi, para que você vai fazer asana? Entendeu? A asana serve ao propósito de relaxar um pouco mais a construção corpo-mente, de modo que sua mente fique mais tranquila e você possa meditar. Mas se tu me diz que você tem acesso a Nirvikalpa Samadhi ou outros tipos de Samadhi, significa dizer que você tem uma vasana espiritual que te permite sentar e, né, relativamente, né, num período curto, a sua mente é completamente satívica. Então você não vai sair dali para, agora eu vou fazer asanas, vou fazer isso. Não, você dá ali imediatamente, você começa a contemplar, estudar os ensinamentos dos Upanishads. Porque essa mente satívica, ela é a plataforma na qual a gente pode mais eficazmente compreender aquilo que nós somos. O que liberta não é a experiência, mas é o conhecimento, a compreensão, entendeu? Então, se você desenvolve uma mente satívica, o perigo de desenvolver uma mente satívica, através dessas experiências, é que o indivíduo, ele diz assim, isso tá bom o suficiente, né? Eu entro né, nesse estado, aí eu fico, aí eu saio, aí eu sei que eu posso voltar de novo, aí eu saio, aí eu posso voltar de novo. Você não pode imaginar a minha felicidade quando eu me dei conta que apesar do corre-corre da minha vida como dono de restaurante, me bastavam 5, 10 minutos sentado para entrar num estado, entendeu? Super bacana, super satívico, assim, uau, you know? Mas depois de um tempo você enche o saco, né? Porque é um estado que não permanece com você, né? Sim, não tem problema, depois eu volto para lá, né? Eu venho para cá, volto para lá, venho para cá, volto para lá, né? Aí quando alguém te diz claramente, você compreende que existe alguma coisa que não é um estado, não é uma experiência, que é aquilo que você é e todos somos, e que é a única libertação, né? enquanto Jívano, né? esgotando meu karma, aí você acaba, né, perdendo o interesse no Nirvikalpa Samadhi. Você quer uma mente satívica para fazer esse trabalho. Isso tudo ocorreu comigo
porque eu não sabia do Vedanta, não tinha nada disso. Tudo que eu tinha era o caminho experiencial, através da meditação. Então, o que eu fiz quando ocorreu isso? Eu falei assim, não quero mais saber de meditação. E, ao mesmo tempo, eu não tinha as escrituras para me contemplar, estudar. Não tinha nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar, pedir que ora, por favor. Resolve esse problema aqui, eu estou disposto a pagar com a minha vida. Né? Se eu tivesse tido as escrituras e um professor, eu falei, ok, agora a minha mente é satívica, então, né, eu tenho uma mente preparada para seguir, né, acompanhar a lógica das escrituras como apresentadas, né, com a ajuda de um professor. A gente tem que compreender no final que a libertação não é experiencial, é feita de conhecimento puro, entendeu? Mas a gente precisa de uma mente bem equipada, bem preparada, né? E é uma bênção que você tem essa vassana, essa tendência, essa facilidade de entrar naquele estado mental, entendeu? Mas é um grande perigo uma grande tentação ficar preso, estático, né? Atolado em sátiva, né? Esse é o perigo. Hã? Isso que o Samvide falou, então, o aspecto Fala mais alto. do que o Samvide falou, o impuro sátiva, né, que é a bem-aventurança. Então, a bem-aventurança é sátiva na realidade do sono profundo, na realidade aparente do sono profundo. Ele está conhecendo esse aspecto impuro, né, o tamas que está velando. Então é como se fosse a luz conhecendo aquilo, mas descontando a si própria, por isso a auto-ignorância. Tipo, eu testemunho esse estado indiferenciado, mas eu não estou me colocando na conta. Sim. Por conta que essa luz sou eu. Sim, principalmente porque tamas é um buraco negro, né? Ele absorve a consciência e não reflete. Então tem um vriti muito sutil, porque, como a gente diz, não existe 100% isso, 100% aquilo. Existe um pouco de sátiva ali para produzir o vriti pranya, né? Mas como tem essa enorme predominância de tamas, a gente experiencia, né, essa sensação de satisfação que é derivada dessa quase que total, né, indiferenciação, né, chamada de tamas, quase pura tamas, né? Então é um tipo de satisfação que é diferente da satisfação do reflexo na consciência, numa mente extremamente satívica, que é o que ocorre em Nirvikalpa Samadhi. Depois que o Samvide falou isso, aí fechou na minha mente, rapidinho, entendeu? Mas mesmo no Nirvikalpa Samadhi, tem o início e tem o fim. Tem. Uma experiência. Sim. Só posso deduzir que é a sabedoria que resolve. Naturalmente, não importa o quanto desenvolvida seja a sua vassana, né, ou por Sattva ou Nirvikalpa Samadhi, a gente sabe que tem um início e um fim. É por isso que, no final das contas, a gente tem que rejeitar, como diz aqui, Nirvikalpa Samadhi. A gente tem que também rejeitar. Se o Nirvikalpa Samadhi fosse invariável, real, sempre presente, ele estaria ali. Mas ele não, ele vem e vai. O ser consciência é Nirvikalpa, livre de pensamento, né? Portanto, o Nirvikalpa Samadhi precisa ser negado, né? E isso é uma prova de que a libertação não é possível através de uma experiência, mas somente através do conhecimento. Conhecimento da minha natureza como a luz que revela, ilumina, revela e testemunha toda e qualquer experiência, inclusive a experiência de Nirvikalpa Samadhi, né? Super bacana. Obrigado, Samvide. Olha, o Samvide não pode faltar em nenhum desses encontros nossos. Agora em diante, a gente tem que dar um jeito. Ele está trabalhando para abrir um asha para a gente. De repente vai ficar mais fácil. O verso 42. Assim como a medula, ou médula, como a gente diz, Fábio? Medula. Assim como a medula da grama de munha pode ser extraída de sua cobertura grosseira, o ser pode ser distinguido através do raciocínio, né, dos três corpos. A discriminação entre o ser e os seus três corpos,
é um modo de discriminar eu de minhas experiências através dos meus 3 corpos. Quando a gente faz essa discriminação a partir de eu e as minhas 3 coxas, é um modo diferente de dividir a minha experiência humana. Em vez de 3 corpos, são outros diferentes, são 5 níveis de experiência, né? Mas é o mesmo ensinamento, a discriminação, um pouco mais minuciado. Assim como a médula de grama de Mundja pode ser extraída de sua cobertura grosseira, o ser pode ser distinguido através do raciocínio dos 3 corpos ou das 5 coxas. É então reconhecido como consciência incondicionada. Então essa é uma analogia legal. Dizem, né, as escrituras dizem desse tipo de grama, de vegetação, que dentro dela existe um suco, né, um néctar doce e maravilhoso, né, que as pessoas que conhecem falam, ali dentro, né, não é que se esconde, né, ali dentro existe, né, esse néctar maravilhoso. Mas de modo a poder extrair esse néctar, eu tenho que ter uma atenção enorme, porque é uma planta de casca dura com espinhos muito perigosos, né? Então ela tem esse núcleo macio, doce, maravilhoso, é um néctar, né, celestial, né, que é envolto por camadas de folhas com espinhos, etc. Para chegar ao núcleo é preciso habilmente remover essas folhas, etc. É uma tarefa delicada que requer paciência, atenção, cuidado, né, e etc. Né? Então essa é uma analogia, né, dessa discriminação, né, o modo o qual nós, né, esse processo, né, que nós utilizamos para extrair o ser de suas experiências, as mais diversas, né? E a gente tem que ter muito atento, muito paciente para extrair o néctar, né? A gente vê essa expressão, um dos livros de Nisargadatta Maharaj, que é o The Nectar at the Lord's Feet, né? Significa um néctar, né, aos pés do Guru, né? Esse néctar, né, que emana, né, através do desdobramento das escrituras, né? Então o néctar do autoconhecimento, ele precisa ser extraído, né, através dessa constante exposição, desdobramento, análise dessas escrituras que descrevem e revelam a nossa real natureza, né, através da remoção das noções equivocadas que nós temos sobre o que nós somos, né? Precisa ser removido pacientemente, habilmente, cuidadosamente essa ignorância. A gente não pode ter muita pressa, entendeu? Porque não existe iluminação instantânea. Aquelas centenas de pessoas que iam para Papaji, faziam fila para obter essa iluminação instantânea, entendeu? Você obtém aquela epifania em frente ao Papaji, etc. Aí você sai. Recentemente, uma amiga minha, dos velhos tempos, ela era sannyasi de Osho Rajneesh, ela faleceu recentemente. Ela faleceu aqui na Alemanha, mas é brasileira ela. Ela é uma entre tantas e tantas que foram a Papaji. Aí sentou em frente ao Papaji e começou, Roberto, você está com a gente, querido? Então ficou naquela diálogo com o Papaji, aí ela teve um satori, ou um vislumbre, uma epifania. E Papaji tinha esse hábito estranho de achar aquilo muito bonito, engraçado, e deduzir que aquilo ali era um despertar, ou uma iluminação, um reconhecimento. Aí ele ficava sempre dizendo, agora você sabe isso e aquilo, então tudo bem, você pode ir embora para abrir espaço para outras pessoas virem, eu não quero muita gente aqui, o espaço é limitado, vai para o seu país e começa a ensinar lá, entendeu? Porque a gente precisa transformar o mundo. Aí todo mundo saía de Lucknow com o seu diploma de iluminado, porque teve uma epifania, que era a epifania instantânea, né? A iluminação instantânea.
e voltava para o mundo e imediatamente se apresentava como guru, né? Agora eu vou te iluminar, isso, aquilo, mas tanta bobagem. Eu ficava com dó da minha amiga quando de vez em quando eu via alguns vídeos daquilo que ela fazia, entendeu? Tanta ignorância, tanta bobagem. E você sabe que quanto mais bobagem, mais superficialidade, mais ignorância, mais gente fica impressionada, né? Então, é um problema esse problema de ter muita pressa para extrair esse néctar, né, da grama de múndia. A gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, né, porque a gente não quer prematuramente, né, extrair aquele ali e cortar os dedos, as mãos, a boca, isso e aquilo, e depois, né, as consequências são graves, né? A gente tem que ir devagar até que essa extração seja muito bem executada e retida, né, e compreendida. Como a discriminação é uma separação cognitiva não física, é necessário um intelecto sutil. Nós já compreendemos que essa discriminação, né, ela é sutil, até mesmo a discriminação eu e o meu corpo físico, né, ainda mais eu e meu corpo sutil, e ainda mais eu e meu corpo causal, né, são discriminações muito sutis. Ela é uma discriminação não física, não é uma separação. A gente diz, a gente precisa separar, né, isolar, individualizar, né, o ser, né? Então, como é que eu digo em inglês? I need to isolate and identify, né? And claim, e reivindicar. A gente tem que isolar, né? Identificar, esse é o ser, essas são as experiências do ser, e reivindicar. Mas isso não ocorre a nível físico, né? Isso ocorre em nossa compreensão. É uma discriminação, separação cognitiva. É necessário, portanto, um intelecto sutil, né? Acho que é claro para nós a importância desse processo de sutilização. Essa é uma palavra que provavelmente não existe no dicionário, porque toda vez que eu tento escrever, eles me dizem, não existe, não existe. Existe? Utilização. Então eu tenho que adicionar o meu dicionário no meu programa. Então a gente precisa promover essa sutilização, purificação, refinamento, ou refinamento, né? Refinamento do intelecto, até que ele seja o quanto mais sutil possível para exercer ou exercitar essa discriminação o quanto mais sutil possível. Porque no final a gente vai ter que discriminar, né, o ser do intelecto satívico. Né? O intelecto satívico é o instrumento através do qual eu estou fazendo essa discriminação, e no final das contas o intelecto tem que cometer suicídio, é o suicídio do intelecto. Ele tem que discriminar ele mesmo como objeto e assumir a sua identidade como a luz. Né? Então requer uma discriminação extremamente sutil de rejeitar o intelecto, que é um instrumento, a faculdade que nos permite fazer esse trabalho de discriminação. Dizer que sou a consciência sempre livre, mas minha esposa não é livre, é falta de discernimento. Deixa a esposa para lá. Essas as histórias de Ramji. O verso 43. Desta forma, a identidade entre a consciência e o jiva, né, nós estamos fazendo essas análises, desta forma, como visto até agora, a identidade entre a consciência e o jiva é demonstrada através do raciocínio, né, da compreensão, da análise, da lógica. Essa identidade entre a consciência e o jiva é ensinada nos textos sagrados, ou declarações Upanishads, né, chamadas mantras, ou mahavakyas em sânscrito, né, tais como você é aquilo, Tatvamasi, você é aquilo. O método de autorrealização é através da eliminação dos atributos
variáveis. Os atributos não essenciais, aqueles que são variáveis, entendeu? A gente precisa eliminar. O método é a eliminação desses atributos variáveis não essenciais. Aquilo, nesse mantra dos Upanishads, todo mundo já ouviu dizer, você é aquilo. Né? O Nisargadatta Maharaj, ele modificou um pouco, né, esse mantra. Em vez de dizer você é aquilo, ele diz eu sou aquilo. Né? Que é bacana também, né? Dizer assim, eu sou aquilo, I am that. Né? E todos são esse that. Né? Aquilo, nesse caso, mas vamos voltar para a origem, né, desse mantra. Aquilo. Agora, para início de conversa, como é que a gente pode equalizar eu e aquilo, você e aquilo? Do ponto de vista linguístico, né? Também é problemático. Eu não posso ser aquilo, e se eu digo você é aquilo, né? Você vai dizer, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu não posso ser isso e aquilo. Né? Dualidade. É, dualidade, entendeu? E impossibilidade, porque uma coisa só pode ser aquela coisa, não pode ser aquilo. Eu sou o que eu sou, não sou aquilo outro. Né? Então, todas esses mantras, os mantras são declarações dos Upanishads, existem diversas, mas as mais famosas é essa, né? Tatvamasi Enaham Brahmasmi, né? Que é muito bacana. Eu sou Brahman. É um outro problema. Como eu posso ser eu e alguma coisa outra? Né? Então, esses paradoxos, né? Eles precisam ser resolvidos, essas aparentes contradições precisam ser resolvidas, né? Então, a gente faz isso através de um método que é utilizado no Vedanta constantemente, devido à limitação de usarmos uma linguagem dualística. A gente usa essa linguagem dualística, mas a gente apresenta as frases e dizendo, mas o entendimento não está na expressão literal dessas palavras, mas no significado implícito. Né? O significado implícito é uma técnica, né? É uma ferramenta utilizada por Vedanta de novo e de novo, devido à limitação, né, que nós temos com a linguagem. Aquilo significa o quê? A consciência ilimitada. Então, o que é a consciência ilimitada? Nós eliminamos as 5 coxas, todas as nossas experiências, todos os objetos que aparecem dentro do âmbito, né, da minha consciência, inclusive a minha mente e o intelecto, eu vou negando, eu vou rejeitando tudo, e você ficará apenas com uma consciência. Então, aquilo é essa consciência. E, naturalmente, quem é o eu? O eu se refere ao Jiva, né? Eu sou aquilo. Mas como pode o eu, Jiva, ser aquilo? Como pode o eu, que é um produtinho sem vergonha, né? Um produto de Maya, né? Um efeito de Maya, como pode o Jiva dizer isso? Isso parece uma afirmação extremamente arrogante, né? Egóica, né? Eu sou Brahman, eu sou aquilo, né? Eu, Jiva, sou igual a Brahman, etc, etc. Então a gente vai poder falar um pouco disso na continuação, depois do break, porque eu me dei conta que é hora de fazer um break. Né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.